A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 24 de setembro, o ano é 2016. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, você já sabe, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre a rede Bandeirantes de televisão, a Band. Vamos fazer uma análise de como a emissora passou do canal dos esportes para o canal sem praticamente nenhum esporte. Vamos entender como os canais a cabo exclusivos de esportes e o novo negócio de direitos de transmissão afetou a Bandeirantes. Nesta reportagem entrevistamos o professor da USP, Ari Rocco, especialista em marketing esportivo, e as jornalistas Natália Pérez, do portal Trivela, e também a Cindy Arada, do canal Band Esportes. Portanto, já vamos falar deste assunto. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje time completo, né? O retorno do Zeca Marques, também a presença do Tuca Américo, e começamos com o palmeirense Carlo Napolitano, feliz da vida depois da vitória no derby paulistano no último final de semana contra o Corinthians. Tudo bem, Carlão? É pacote completo, né? Festa. Vitória, queda de técnico, liderança, né? Mas no meio de semana já sofreu um pouco, né? Mas o Palmeiras tá bem, que até perdendo ele ganha, né? Ele perdeu o Botafogo da Paraíba. Tá classificado. Né? Me deram muita importância também para esse jogo da quarta-feira, né? E, o Palmeiras perdeu, não sei o que, perdeu a invencibilidade. Pô, mas tá classificado já, então não teria tanta importância o jogo. Mas meus assuntos hoje serão mais locais, não é? São duas notas propriamente ditas. Uma mencionando que a Associação Bauruense de Desporto Aquático, a ABDA, que nós fizemos até uma matéria sobre essa associação recentemente, ela no último final de semana conquistou 2 títulos nacionais, né? Títulos no polo aquático no Sub-19. Pelo que eu entendi, foi um torneio meio caseiro, né? Mas pelo menos tem essa representatividade de ser uma conquista nacional. Acho que é resultado aí de um projeto que a gente já comentou aqui, interessante, um projeto que tem financiamento de projeto social e também visa aí a prática de alto rendimento no esporte. Então fica só a nota. Acho que toda a imprensa bauruense fez essa cobertura e nós aqui no Observatório não poderíamos deixar isso passar em branco. E um outro, hoje à tarde, a despedida do Robert Day, né? Do time de basquete, do Gocil Bauru Basquete agora, né? Que é o novo patrocinador master do time, vai fazer a sua última partida na equipe do Bauru, contra a equipe do Pinheiros. E Bauru é talvez, a depender do que aconteceu na quinta-feira à noite, garantido ou não a classificação do time bauruense para os playoffs, né? O que seria talvez um trágico começo o time não se classificar para as finais do Campeonato Paulista. É claro que não dá para a gente ter uma noção, né? Mas o time bauruense levou o Campeonato Paulista como um torneio preparatório, um torneio amistoso, né? Então, de repente, se não se classificar, e hoje a gente tem a rodada final no período da tarde, neste sábado, mas se não se classificar também, faz parte do show, porque a partir do momento que você não prioriza uma competição, coloca a garotada para jogar, tem aquele ponto de você revelar alguns atletas, mas tem também esse outro lado da moeda que você vai fatalmente frequentar as últimas posições, né? Qual que é a perspectiva que vocês têm para o NBB desse ano? Desse ano que vem, né? Acho que o time não está ruim. Acho que alguns que foram contratados aí, acho que tem chance de dar um maior equilíbrio, acho que maior experiência para o time. Mas não sei, talvez o Flamengo forte, o Mogi também forte. Vejo o Bauru enfraquecido em relação à última temporada, não pelo time titular em si. Claro que perde o Ricardo Fischer, que é uma peça importante, mas principalmente quando você olha para o banco de reservas e precisa ter esse revezamento entre os seus atletas principais, eu não vejo o Bauru com peças à altura como teve nas 2 últimas temporadas. Então, aí, esse é o principal detalhe. Depois do Campeonato Paulista a gente vai saber. Vai trazer mais 2 ou 3 peças para deixar o elenco um pouquinho mais competitivo. Com esse elenco que tem hoje,
vai chegar nos playoffs do NBB? Com certeza vai. Vai ter dinheiro para trazer alguns reforços? Essa é a questão, né? O patrocínio Master a gente sabe que mudou, não tem tanto dinheiro como já teve em outras temporadas, mas pelo menos 2 peças acho interessante o Bauru pensar aí para que seja um elenco equilibrado dentro do NBB e buscar, quem sabe, mais uma decisão. Mas a questão do Paulista não foi nem priorizar, foi desprezar o campeonato, né, no começo. Então talvez não classificando para as algumas diferenças na temporada passada, né? Quando a federação e o próprio time do Bauru Basquete, a própria diretoria, travaram aí uma queda de braço. O Bauru tinha compromissos com times da NBA para amistosos, o calendário ficou complicado, a federação também não quis ceder na época. Então, tenho a impressão, claro que não dá para a gente afirmar, mas que muito do que aconteceu com o Bauru dentro desse Campeonato Paulista na primeira fase tem a ver com o que veio da temporada passada, com essas diferenças. Mais algum tópico, Carlão? Não, fica aí, só a despedida do Robert Day, que ele marcou um pouco da história desse período Também não recente. sei se é uma oportunidade adequada, né? De repente, valendo classificação, Robert Day, que não atua profissionalmente há alguns meses, não vem preparado, entrosado com a equipe, não sei se é a melhor oportunidade. Fazer um jogo de homenagem, também, né? Para fazer uma homenagem para o Robert Day. Mas parabéns aí para o Robert Day. Day. Caiu o grande também. Arremessador de 3 pontos do Bauru. Sim, jogou por 2 temporadas aqui em Bauru. Este é o Observatório do Esporte em 105,7. Você sintonizado nas ondas da Unesp FM. Meu querido Zeca Marques está de volta, o Zeca, depois de trazer informações dos Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos também, lá do Rio de Janeiro. Gostou do que viu por lá, Zeca? Um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço, Carlão, Tuca, amigos ouvintes. Fazia tempo que eu não sentava aqui no estúdio para participar do programa, fazia intervenções telefônicas. Mas, bom, eu já fiz alguns comentários nos programas passados. Os Jogos Olímpicos foram uma experiência marcante. Gostei muito do que eu vi. Obviamente a cidade não estava totalmente pronta para acolher os Jogos. E era visível o fato de que muitas estruturas ainda estavam para serem concluídas. Uma delas a do tramway lá, eu esqueci o nome que eles dão no Rio de Janeiro, mas o trem de superfície que ligaria o aeroporto de Santos Dumont até a Central do Brasil, não ficou pronto, é uma obra inacabada, né? A Central do Brasil de onde... VLT, é isso? Não é exatamente um VLT, é como se fosse um trem de superfície mesmo, é muito comum na Europa. Eles andam como se fosse um veículo na própria via, na avenida, mas sob trilhos que ficam separados das outras vias de circulação dos automóveis. Mas era da Central do Brasil, a célebre e histórica Central do Brasil, a estação de trem, de onde saía o trem que levava os espectadores para o Engenhão, né? Então não havia outro meio do centro do Rio a não ser o trem ou o ônibus, o que era muito mais demorado. E essa ligação entre aeroporto e Central do Brasil não ficou pronta. E outras questões também não ficaram prontas. Quer dizer, o transporte público do metrô que ia para a Barra da Tijuca só podia ser acessado à época pelos participantes dos jogos que tivessem ingresso dos jogos. Obviamente que ninguém me perguntou se eu tinha ingresso, né? E era uma cena patética. Aliás, uma única vez, um agente de segurança do próprio metrô ficava verificando quem tinha ingresso para poder acessar a estação do metrô, que era exclusiva para quem ia para a Barra. E as pessoas erguiam ali uma folhinha impressa na internet, né, que podia ser do ingresso da véspera, de uma semana atrás. Quer dizer, ninguém conferia se o ingresso... de bolo. Se era trabalho TCC. Pode ser. Então ninguém conferia se aquela folha dizia respeito ao ingresso da data, né? E as pessoas entravam. Mas, enfim, aí eu voltei para os Jogos Paralímpicos e comentei isso na semana passada. Eu nunca fiquei tão emocionado num evento esportivo, do qual eu participei como espectador. Nunca havia ficado tão emocionado como eu fiquei nos Jogos Paralímpicos. Foi uma coisa assustadora. De eu chorar vendo as provas de natação no parque aquático e de eu ficar muito emocionado, por exemplo, de ver o goalball, que eu comentei na semana passada, né? Aquele jogo de gol a gol que as pessoas ficam com os olhos vendados. Então, eu acho que os Jogos Paralímpicos, eu comentei isso já anteriormente, me parecem que são jogos do futuro, né? Porque eles vão mostrar para a gente que a gente pode usar a atividade esportiva, o esporte de competição, como uma forma de aceitação das diferenças, que acho que é a grande lição dos Jogos Paralímpicos. E o que ficou para mim muito marcado é que o corpo humano não tem limites. O que aqueles para-atletas mostraram para mim, o corpo humano não tem limites.
Então, pessoas que não têm braços e praticam tênis de mesa segurando a raquete com a boca. É uma coisa impressionante. Eu vi salto em altura no Engenhão, pessoas que tinham uma perna amputada. Então, como é que a gente vai imaginar o salto em altura, né? Que tem aquela barra na horizontal, você tem que pular por cima da barra. Eles davam uma cambalhota para fazer o salto, porque não tinha outro jeito. Aquele salto em que você cai com as costas. Uma flop. É impossível eles fazerem isso, porque eles não vão ter impulsão suficiente com uma perna só. Então, eles corriam, quando chegava próximo à barra, eles davam uma pirueta, uma cambalhota, e aquilo era muito emocionante, né? Mas, enfim, gostei bastante. Nos Jogos Paralímpicos havia, obviamente, menos público nas arenas, mas no Parque Olímpico da Barra houve 2 recordes batidos de público. 2 vezes bateu-se o recorde da própria Olimpíada. Né? A maior afluência de espectadores para os Jogos da Barra. E ali tem 2 explicações, né? Os ingressos eram muito baratos nos Jogos Paralímpicos. Havia ingressos de R$10, a partir de R$10 ou de R$20, conforme a modalidade e a arena. E nos Jogos Olímpicos os ingressos eram muito mais caros, né? Então era um programa familiar. Eu pegava o transporte público para ir para a Barra, para ir para o Engenhão, e eram famílias com vários carrinhos de bebê e muitas crianças de colo que acompanhavam os pais e parentes mais velhos para poder assistir a esses jogos. Acho que eu fico feliz porque não sei quando que o país vai receber de novo um mega evento desse porte, né? A gente vê, por exemplo, algo que eu já vou comentar, Los Angeles foi sede das Olimpíadas de 84 e é candidata para os Jogos de 2024. Então tem aí um intervalo pequeno, né, de 40 anos entre um e outro. Eu não sei se daqui a 40 anos o Rio de Janeiro ou outra cidade brasileira vai se candidatar. Então acho que foi uma experiência importante. E daqui a 40 anos eu terei 90. Talvez eu não consiga acompanhar os Jogos daqui a 40 anos. Bom, falando sobre isso, né, e ainda sobre os Jogos Olímpicos, quero destacar que na última quinta-feira, a prefeita de Roma, a Virginia Raggi, ela anunciou oficialmente que a prefeitura da cidade desiste de apoiar a candidatura do Comitê Olímpico Italiano para sediar os Jogos de 2024. Roma era candidata desde o ano passado, ao lado de Paris, Los Angeles, que eu já citei, e Budapeste na Hungria. Paris, França, Los Angeles, Estados Unidos. E causou um pouco de surpresa, porque o Comitê Olímpico Italiano tinha como certo o fato de que a cidade seria candidata, até porque essa candidatura teve o aval do prefeito anterior, que deixou o cargo em setembro do ano passado, ou seja, há um ano. Era o prefeito Inácio Marino, de centro-esquerda, e a Virginia Raggi, que assumiu, é de um partido de extrema-esquerda populista, antissistema. Então ela acha, eu percebo que ela tem razão no que ela diz. Roma tem uma série de problemas de infraestrutura e que não fazia sentido ter tanto dinheiro público investido para sediar os Jogos. A gente sabe que, dependendo do discurso, o Rio de Janeiro vai dizer que houve... Eu vi uma notícia outro dia que o Rio de Janeiro teve 2% de dinheiro público, o que parece uma piada. A gente sabe que não foram 2%. Ao mesmo tempo, eu ouvi críticas a essa decisão da prefeita de que Roma poderia utilizar o fato de ter Olimpíadas para poder catapultar os projetos de infraestrutura, de questão de moradia, de transporte público, etc. E que sem Jogos Olímpicos, de onde que vai sair o dinheiro, né? Já ouvi o discurso contrário. Se Roma tem condições de capitalizar um investimento para a infraestrutura, não precisa dos Jogos para fazer isso. Agora, a gente sabe que os Jogos servem quase sempre de vitrine e servem de grande interesse aos dirigentes esportivos, né? Ao Comitê Olímpico Internacional, ao Comitê Olímpico Italiano, no caso, como aconteceu aqui, né? Eu acho que os grandes vencedores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil são, primeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, não por acaso uma espécie de coordenador geral dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Carlos Arthur Nussmann, né? E só lamento o fato de que nenhuma TV aberta tenha querido mostrar os Jogos, a não ser a TV Brasil, que tem uma audiência muito pequena, e a TV Cultura, que quando estava com alguma greve de funcionários, colocava os Jogos Paralímpicos para fechar, para preencher a grade. E o fato de que só na TV aberta a Sport TV se interessou e teve uma grande audiência. E eu acho que a Globo, por exemplo, perdeu uma oportunidade ímpar de ter audiência com a abertura dos Jogos Paralímpicos e com o fechamento, o encerramento. A Globo não mostrou nada, né?
E aí eu fico pensando, a abertura foi numa quarta-feira à tarde, talvez o patrocinador da Malhação e da novela das 6 dê mais dinheiro para a Globo do que ela poderia ganhar vendendo o espaço para anunciantes. Né? E o encerramento podia ir na sequência do Faustão, uma vez que já teve Ivete Sangalo, né, que sempre participa do programa. Eu acho Foi a que continuidade do programa. muito do sucesso destes Jogos Olímpicos Paralímpicos foi dado pela festa, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Eu acho que aquela surpresa que nós tivemos, e comentamos aqui à época, de uma abertura que surpreendeu pela originalidade, né, pela amostragem de um Brasil diverso, plural, etc., aquilo deu um pouco o tom do que foram os jogos seguintes, com um monte de problemas de infraestrutura, de investimento, de tecnologia, etc., etc., mas que serviram como uma experiência festiva para quem participou, para quem assistiu. E eu acho que nos Jogos Paralímpicos houve uma festa de abertura, uma cerimônia também interessante, mas uma de encerramento muito decepcionante. Porque foi uma série de shows musicais que não tinham nenhuma relação entre si, para depois ter um encerramento com a Ivete Sangalo. Né? Então eu fiquei um pouco decepcionado. Eu achei que foi uma festa menor, que não esteve à altura da abertura dos próprios Jogos e nem com o encerramento dos Jogos Olímpicos. Esbanjaram criatividade no começo e depois... Não, acho que faltou investimento, faltou cérebros, faltou criatividade. A festa de encerramento foi extremamente ordinária, vulgar. Vulgar no sentido de que não tinha nenhum interesse extraordinário. Né? E deixaram um buraco no Maracanã, né? Que vai viabilizar o uso para os Jogos Brasileiros. Pois é. Bem, o Fleury deixou aqui alguns dados, né, para a gente comentar. Ele falou que 98% dos medalhistas tinham bolsa atleta. Brasileiros, isso. E foram investidos 99 milhões em 5.191 bolsas, do esporte escolar até alto rendimento, né? Então, quer dizer, eu acho que teve um retorno, não chega a ser um investimento absurdo, né? Você pensar em quanto vale um bom jogador de futebol, com 99 milhões talvez você compre um jogador e meio, bons jogadores de futebol, e você conseguiu aí financiar mais de 5.000 atletas. O grande problema é que esse investimento só foi feito nessa ordem porque os jogos foram realizados aqui. Sim, isso é... E o Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico estipularam metas, para mim, nos Olímpicos, muito absurda, ficar entre os 10. Sim. E nos Paralímpicos, eu achava até execuível, eu comentei isso, que era ficar entre os 5 e não ficou entre os 5, ficou em 8º lugar. Na verdade, o que aconteceu nos Jogos Paralímpicos é que algumas expectativas de medalha de ouro não se concretizaram, né? Mas os atletas que foram medalhistas também. O número de medalhistas foi o maior da história para o Brasil. Sim. Mas o meu problema de ver esses números é que dificilmente isso se repetirá daqui para frente. Sim. O próprio Ministério do Esporte está com verba diminuída e o Ministério diz que mas nós tínhamos muita verba porque envolvia a organização dos jogos, não temos que organizar nada, vai sobrar mais para os atletas. Duvido que vai sobrar mais para os atletas. Sim. E acho que a gente tem que esperar 4 anos para ver o resultado do que vai acontecer daqui para frente até os Jogos de Tóquio. Mesmo a questão de sobrar mais para os atletas, retomando os Jogos Olímpicos, a gente vê o escândalo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né, onde mais de milhões de reais foram desviados, né, que seriam para compra de equipamentos para atletas, foram desviados. Eu acho que o Brasil não vai repetir em Tóquio os números que obteve aqui no Rio de Janeiro. Você está falando em Tóquio, Zé, que eu queria retomar a questão de Roma ter desistido, né? Eu acho que o grande paradigma de jogos vai ser mostrado a partir de Tóquio. Se vai ter uma mudança real em termos de legado, se vai se configurar como jogos sustentável ou não. Então acho que a gente vai ter que esperar 4 anos aí para ver qual que vai ser o futuro desse modelo de Jogos Olímpicos que a gente conhece. Agora, um último comentário. No Parque Olímpico da Barra havia pelo menos 4 grandes arenas em que eram realizados jogos de basquete, o velódromo, handebol, judô, ginástica e essas modalidades. Eu fico me perguntando por que 4 arenas para fazer essas modalidades quando a gente poderia ter uma única arena multiuso desde que essas modalidades tivessem um uso escalonado. Então eu acho que esse modelo de jogos concentrados em 2 semanas ele é completamente inexequível, porque você tem que ter quase que uma dezena de espaços para poder abrigar as diferentes modalidades. Né? São 24 modalidades, né? Sim. 2 dezenas e pouco de modalidades. Então eu acho que os Jogos Olímpicos seriam mais execuíveis durando mais tempo, Sim. 1 mês, que nem a Copa do Mundo, com um espaçamento dessas modalidades em datas alternadas ou concentrando em pequenas semanas, mas que não tivesse que usar tantas arenas esportivas, porque o mesmo ginásio, Sim. a gente vê pelo Maracanãzinho e pelo ginásio Ibirapuera, o mesmo ginásio pode abrigar o vôlei, o basquete, o handebol, o judô, a ginástica. Não é à toa que o ginásio Ibirapuera recentemente teve competição de ginástica, vôlei, basquete,
Handball não sei, mas é possível ter handball. Né? E sem falar das outras, tiro, tênis de mesa. E não congestionaria a cidade, né? Não congestionaria a cidade, quer dizer, a gente realizou no Rio de Janeiro, os organizadores, 24 campeonatos mundiais em 15 dias. 2 semanas, é muita coisa. É muita coisa. Sim. E em Tóquio o modelo é o mesmo, quer dizer, acho que a grande toque de paradigma, Tuca, não vai ser nem em Tóquio, vai ser 2024. Quem assumir, o que vai fazer com esses jogos, se vai propor alguma mudança de datas e de espaço. Okay. Tá certo. Só antes da gente passar para os tópicos do Tuca, a gente sempre costuma brincar aqui com o Zeca falando da Portuguesa. E a gente sabe que a Portuguesa ela foi rebaixada neste último final de semana, perdeu lá em Minas Gerais para a equipe do Tombense, né, por 2-0, rebaixada para a Série D. Então a gente perguntou um tempinho atrás para o Zeca a sensação dele, a emoção de prestigiar um título da seleção portuguesa, e agora a Portuguesa de Desportos rebaixada para a Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Como é que você acompanhou isso, Zé? A gente está falando de coisas importantes e você quer falar de... Você é o torcedor símbolo da Portuguesa aqui em Bauru. E você quer falar de coisas importantíssimas, é isso? É isso. Ele tá feliz, ele vai poder assistir o jogo da Portuguesa no Noroeste, no 15 de Jaú, vai ser que na O Noroeste não tem divisão ainda no futebol brasileiro. Né? Eu confesso a vocês que esse rebaixamento sequer me fez sentir alguma coisa, não senti nada. Porque eu já esperava a queda, não foi surpresa. E eu lamento porque eu sou sócio da Portuguesa, sou sócio torcedor da Portuguesa e o clube está completamente jogado às traças. É uma consequência daquela escalação equivocada? Não só, porque aquela escalação equivocada, para mim, tem o ônus, tem a responsabilidade da Portuguesa. Aquilo foi um acerto feito com alguém, a gente não sabe quem. Alguns dizem o Fluminense, outros o Flamengo, a CBF, até a TV Globo entra na jogada. Mas a Portuguesa vendeu a sua vaga. Isso para mim... E eu falo como torcedor portuguesa, né? Ela foi cúmplice, ela foi uma partícipe da... Ela vendeu onde está o dinheiro, Zé Camargo. Pois é, no bolso de alguém. E aí eu acho que o clube tem já décadas de desmando, porque não são recolhidos os direitos trabalhistas de vários jogadores que culminaram com essa dívida de mais de 200 milhões. Tudo isso é dívida de jogador, de direitos trabalhistas não recolhidos. E ações, e juros, e ações de empresários e de sócios e conselheiros da Portuguesa que entram com ações para tirar dinheiro do clube. Né? Então hoje a Portuguesa tem as rendas, todas elas confiscadas, não consegue manter uma sede com funcionamento de água, luz e pagamento de funcionários. Então é um fim calamitoso e eu não consigo encontrar saída em curto prazo. Você acha que o estádio vai ser vendido? Eu acho até que seria uma boa solução se esse dinheiro pudesse quitar as dívidas e reinvestido para se criar um estádio moderno, e que o clube pudesse sobreviver. Com certeza aquele espaço vale mais do que esse valor que você mencionou. O lance mínimo para o estádio, para a área que vai ser leiloada, é de 154 milhões. E valores de mercado dão conta de 1 bilhão que vale aquela área. Então, quer dizer, quase 8 vezes mais, né? 5 vezes mais o valor, né? E, obviamente, a gente espera que seja, se for leiloado, que seja leiloado por um preço justo. Você está sintonizado em 105,7, este é o Observatório do Esporte. Vamos aos tópicos então do nosso grande Tuca Américo. Vamos lá, o Zeca falou em vender resultado, né? A Portuguesa vendeu o resultado e a Semana por São Paulo identificou os operadores do que eles chamam de Operação Game Over. Eu havia falado aqui um tempo atrás, Nós comentamos isso, o Guilherme até explicou pra gente o esquema de apostas, né, online, resultados de eventos esportivos e tal. E tudo começou aí quando a polícia resolveu investigar um jogo em que o Sorocaba perdeu de 9-0 para o Santo André no Paulista Sub-20, né? Então olha só o absurdo onde a gente chegou em se apostar num campeonato Sub-20 do Paulista. Então, quer dizer, eu acho que o grau de imprevisibilidade também e desconhecimento no campeonato influencia muito na vontade de apostar, porque a chance de ganhar mais dinheiro é maior. E dependendo do site tem Sub-15, Sub-17, categorias de base do basquetebol masculino, por exemplo, tem de tudo. Então, quer dizer, na verdade a gente tem também, Zé, uma globalização, né? Porque o esquema aqui no Brasil era administrado por 2 malaios, veja só, né? E o esquema era muito curioso, porque envolvia esses 2 malaios e tinha um jogador brasileiro desconhecido, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, é tão desconhecido que eu não lembro o nome dele, é Márcio Souza, né? Que foi um destaque durante uma temporada, foi o artilheiro lá no campeonato
malaio, mas ele acabou servindo de intermediador aqui entre os equipes brasileiras, jogadores brasileiros, para manipular esses resultados. Então me causa um certo espanto, né, esse nível de globalização. Você tem um grupo de delinquentes, infratores malaios que vai criar um vínculo com um jogador brasileiro para manipular jogos aqui para ganhar dinheiro em site de apostas. Parece uma coisa maluca, né, Carlão? Enredo de filme. Enredo de filme, dá um filme de suspense, né, com arte marcial e tudo. Né? Então, só para dar seguimento ao assunto, a gente havia comentado essa operação Game Over aqui, mas fica aqui como curiosidade o nome dos cidadãos malaios, né? Javair Saliman, que é muito engraçado porque ele é conhecido como Mr. Sam ou Sammy. Mr. Sam para mim era um DJ dos anos 80, né? Que tinha programa na rádio. E o outro aí, o nome eu não sei se eu consigo falar não, é Zulfica Bin Mod Sultan. É complicado, hein? Sultan. O DJ Pepa, conhece o primeiro DJ que foi citado aí? Conhece? Óbvio, Mr. Sam é sucesso lá na Malásia. Sucesso no Rio de Janeiro, nos anos 80, 70. O Pepa é um grande conhecedor dos DJs e da Black Music. Falando de campeonatos de pouco... Obscuros? Não diria obscuros, mas falando de apostas, nós sabemos que até o ano passado tínhamos o Thiago Pavini aqui, que era o nosso produtor. Verdade, apostas obscuras? Não, é porque o 15 de Jaú tá a um jogo de subir para a Série A3 com o Campeonato Paulista. É hoje, né? Nesse sábado. É nesse sábado? E perdeu a primeira em casa por 2-1 pro Desportivo Brasil. Né? Eu queria saber se vocês querem fazer alguma aposta no campeonato, que não é tão obscuro, mas é a série, a quarta divisão do Campeonato Paulista. E tem também, viu? Bem, eu vou fazer um outro comentário. Eu só espero que Thiago Pavini não esteja envolvido com os malaios. Não, o pior é que o 15 de Jaú ficou o campeonato inteiro se vangloriando de encher o estádio Zezinho Magalhães e Jaú com públicos maiores do que clubes da primeira divisão do brasileiro e lotou no último domingo, sim, né? Sim. Mais de 9 mil pessoas. E a equipe perdeu por 2-1, quer dizer, então eu espero que a nossa querida Jaú, que faz parte da Grande Bauru, fique em festa logo mais, né? Magalhãezaço lá, Zeca Marques? Foi isso? Magalhãezaço. Gosto de acreditar que o Thiago Pavini tem o dedo dele nessa manipulação, né? De ter todo esse público, né? Ele que é o novo diretor de marketing do 15 de Jaú. Assessor de imprensa, faz tudo. Então manda um abraço pro Thiago. Devem estar distribuindo Guaraná 15 direto lá, né, cara? E boa sorte, né? Uma boa sorte pro 15, vamos torcer. A gente vai ter aqui uma Série A3 com o Noroeste, Marília, e vamos torcer pro 15 de Jaú chegar também. Vai ser um campeonato regional aqui, vai ser uma super Série Centro-Oeste paulista. Super Série A3 no ano que vem. Tá, ok. Último comentário. É uma notícia sobre uma notícia, né? Na última quarta-feira, o Brasil perdeu para o Irã no Campeonato Mundial de Futebol de Salão, na Colômbia. Perdeu nos pênaltis, depois de uma prorrogação, né? Um jogo que o Brasil tinha tudo para ganhar, sempre teve na frente, mas o jogo ficou empatado e foi lá para os pênaltis, o Brasil perdeu. O Falcão fez 3 gols, o grande Falcão, né? Diz que encerrou sua carreira como jogador da seleção de futebol de salão, mas ficou uma imagem muito bonita que eu achei que me emocionou, o respeito dos iranianos, jogadores iranianos, né, jogando o Falcão pro ar ao final do jogo, tal. Então fica aí, né, um exemplo raro de fair play, Zeca Marques. Fair play que o Falcão fair comemoração, né? Fair play que ele não tem, o Falcão não tem, né? Não, mas vamos dizer a verdade que sempre foi um grande jogador. Acho que é o maior jogador da história do futsal brasileiro, junto com o Tobias, né? Sim. Mas acho que os dois, o Falcão fora de série. Agora, o lado dele menos gentleman nas quadras, esse a gente pode comentar em outro momento. Sim, isso faz a parte feia da história dele, né? Até porque o próprio jeito do Falcão jogar, de certa forma, humilhava alguns jogadores, o que poderia ser um certo malabarismo. Sim. Por outro lado, era interpretado como você menosprezar o adversário. É o Maradona do futebol de salão? Não, o Neymar das quadras. O Neymar das quadras, né? Eu acho que fica aqui nosso respeito pelo jogador dentro de quadra, sim. Então. Tá certo. Vamos então para a matéria desta semana aqui no Observatório do Esporte. A locução é do Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A Rede Bandeirantes de televisão foi fundada no dia 13 de maio de 1967, pelo empresário João Saad. A cerimônia de abertura das atividades da emissora contou com a presença do então presidente da República, Costa e Silva. Nos primeiros anos, a Band apostou na transmissão de novelas e séries infantis. Algumas das principais produções da emissora na época foram Os Miseráveis, adaptado como novela, e O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato.
2 anos após a sua inauguração, um incêndio destruiu grande parte do acervo e estrutura da emissora. Mas em 1970, a rede Bandeirantes de televisão voltou com força máxima ao transmitir a Copa do Mundo do México. A partir da década de 80, a Band decidiu inovar na sua programação. Para ter um diferencial em relação aos seus concorrentes, a emissora apostou na transmissão esportiva. O jornalista Luciano do Vale foi contratado e criou o programa Show do Esporte. A primeira transmissão do programa foi em 4 de dezembro de 1983. A partir dessa data, a Band adotou o slogan, o canal do esporte. Entrevistamos a jornalista do portal Trivela, Natália Pérez. Natália comenta que Luciano do Vale dava importância ao esporte feminino desde aquela época. Nos anos 80, mais ou menos, que foi quando eu acho que o Luciano do Vale saiu da Globo e foi pra Band, foi aí que começou mesmo a ter esse caráter esportivo, que começou a usar o slogan do canal do esporte, que tinha o programa dele, o Show do Esporte, passava dos diversos esportes, principalmente feminino. Para a Natália, é importante ter um canal que transmitia várias modalidades esportivas. A Band antigamente transmitia campeonato de boxe, transmitia basquete, e não só masculino, feminino também. E falta, porque chega nas Olimpíadas, que falta um pouco de familiaridade, sabe, das pessoas com os esportes. Tanto que pensam, futebol nas Olimpíadas não é a mesma coisa, porque fica só naquilo, sabe? Futebol, vôlei. A gente perde um pouco da familiaridade. O Show do Esporte costumava ter 10 horas de duração. Começava às 10 da manhã e ia até às 8 da noite. Em seu programa, Luciano do Vale trouxe pela primeira vez os esportes americanos para o Brasil, como a Liga de Basquete dos Estados Unidos, a NBA, e a Liga de Futebol Americano, a NFL. Outra grande atração que a Band transmitia eram as lutas de Mike Tyson, quando o boxeador estava no auge. No final da década de 90 e no começo dos anos 2000, canais a cabo especializados em esporte 24 horas por dia começaram a surgir. Entrevistamos a jornalista do canal Band Sports, Cindy Harada. Ela conta que os canais fechados foram os responsáveis pela queda de transmissões esportivas da TV aberta. O surgimento dos canais fechados específicos em esporte, eles contribuíram para isso. O próprio Grupo Bandeirantes tem um canal fechado que é o Band Esportes. Ele dá espaço para todas as modalidades esportivas e hoje tem como carro-chefe Roland Garros, que é um grande slam de tênis, e a Band sempre transmite a final na rede aberta. Entrevistamos também o professor Ari Rocco. Ele reforça a ideia de que os canais especializados em esportes ajudaram a diminuir a quantidade de transmissões na TV aberta. Na minha opinião, os canais pagos focados em esporte influenciaram sobremaneira a queda de espaço do esporte na TV aberta. Eu acho isso profundamente lamentável, porque você está privando o público de ver um evento esportivo que poderia ter interesse, que poderia incentivar as pessoas a praticar determinada modalidade esportiva, a ter interesse por outras modalidades esportivas. Então, assim, quando a gente pensa o esporte, quando a gente pensa o papel social do esporte, isso aí é nefasto. Agora, quando a gente pensa o negócio, quando a gente pensa que tudo isso hoje se transformou num grande negócio, eu diria que as empresas estão usando estratégias comerciais para valorizar o seu produto e para se posicionar no mercado. O canal Band Esportes foi inaugurado em 2002. Foi a alternativa do grupo Bandeirantes para manter uma programação esportiva. Dessa vez, o foco foi em campeonatos que aparentemente não tem tanta demanda aqui no Brasil. A jornalista do portal Trivela, Natália Pérez, comenta sobre essa estratégia. Eu acho interessante que eles estão transmitindo Série B italiana, eles transmitem a Série B italiana, começaram a transmitir agora campeonato colombiano, campeonato chinês, que são campeonatos, são divisões, não geram interesse desses canais fechados. Outro ponto importante é o fato da concorrência ser cada vez mais intensa. Isso gera uma batalha contínua por exclusividade de direitos de transmissão de eventos esportivos. Para o professor especializado em marketing esportivo, Ari Rocco, essa disputa não é boa. Comprar direito de transmissão esportiva é um negócio, então muitas vezes alguma emissora compra um evento para que a sua concorrente não o compre.
Ela pode até não passar, ela pode até não veicular aquilo, mas ela compra por questões comerciais para não dar espaço para outras. Eu acho isso profundamente lamentável, porque você está privando o público de ver um evento esportivo que poderia ter interesse, que poderia incentivar as pessoas a praticar determinada modalidade esportiva, a ter interesse por outras modalidades esportivas. Então, assim, quando a gente pensa o esporte, quando a gente pensa o papel social do esporte, isso aí é nefasto. Agora, quando a gente pensa o negócio, quando a gente pensa que tudo isso hoje se transformou num grande negócio, eu diria que as empresas estão usando estratégias comerciais para valorizar o seu produto e para se posicionar no mercado. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, a seleção de futebol feminino gerou a empatia na torcida. Recentemente, a Band transmitiu alguns torneios de futebol feminino, como a Copa do Mundo, e em dezembro de 2015 transmitiu a Copa Caixa de Futebol Feminino. Mas esse ano o canal se viu obrigado a abrir mão do seu carro-chefe do esporte, o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Para a jornalista Cindy Arada, as emissoras de TV não são as únicas responsáveis em popularizar modalidades marginalizadas no Brasil. Primeiro a gente tem que entender e aceitar que o Brasil é o país do futebol. Além da popularidade, tem muito interesse das empresas, né, em patrocinar exatamente por causa desse apelo. Só que, por outro lado, o brasileiro é apaixonado por esporte, né? Ou melhor, ele gosta de torcer pelos brasileiros, né? A gente viu aí nas arenas nos Jogos Olímpicos, lotaram, independentemente de qual modalidade. Mas aí eu penso que é um trabalho de confederação de cada esporte, trabalhar um pouco mais para ajudar a popularizar o esporte. O professor da USP e jornalista, Ari Rocco, reforça a ideia de que as emissoras não podem ser culpadas por não transmitirem eventos esportivos. Que na realidade a gente sempre coloca os meios de comunicação como os grandes culpados da história, e realmente eles têm a sua parcela de culpa, porque eles deveriam incentivar a prática esportiva, eles deveriam tratar o esporte mais como informação e menos como entretenimento, mas a gente esquece muitas vezes de culpar os gestores das confederações, federações e clubes que têm bons produtos na mão, mas não sabem produzir esse produto adequadamente para que ele tenha espaço nos meios de comunicação e atraiam patrocinadores e investidores. Muito bem, depois da locução do nosso querido Heitor Facini, vamos aos agradecimentos, agradecendo ao professor da USP, Ari Rocco, nosso parceiro aqui de Observatório do Esporte, né? O Ari Rocco sempre colaborando. Hoje o locutor tá rouco também. Hoje tá rouco, também. Temos dois roupos. Dá para fazer o trocadilho. Especialista em marketing esportivo, né? O grande Ari Rocco, e também as jornalistas Natália Pérez, do portal Trivela, e a Cindy Arada, do canal Band Esportes. Conosco agora para debater um pouquinho a respeito da matéria, a Gabriela Brizotti. Gabi, uma transformação enorme na Bandeirantes, né, no que diz respeito ao conceito esportivo nos últimos anos. Para quem gostava de acompanhar várias modalidades, né, e a Bandeirantes sempre transmitiu, sempre trouxe essas modalidades, essa transformação, essa mudança absurda nos últimos anos. Um abraço para você. Um abraço para você, Guilherme. Um abraço a todos da mesa. Um abraço, amigos ouvintes. Bom, ocorreu uma mudança enorme mesmo. Eu, por exemplo, eu não cheguei a acompanhar o auge da Band no esporte, porque eu sou de 96, então quando eu nasci... Sorte é sua. Em 96 o Rui Chapéu já tinha aposentado. Então, eu não cheguei a acompanhar esse auge da Band. Você sabe quem é o Rui Chapéu, Gabi? Não. Só abrir uma nota de rodapé. O Rui Chapéu era um jogador de sinuca que ficou notório, famoso, mas por conta do show de esporte, né? Zeca Marques torcia pro Rui Chapéu. Não, sinuca ou bilhar, Tuca Américo? Boa pergunta. Você que é entendido nos jogos de mesa, é bilhar, né? Mas popularmente sinuca, né? Sinuca, né? Mas, agora eu fiquei assustado. A Gabriela não viu o Brasil ser tetracampeão nos Estados Unidos, né? Não. Ela nasceu depois. Verdade. Ouviu falar. Eu só vi o Brasil ser campeão em 2002. Então, eu não cheguei a acompanhar esse auge da Band. Mas, pelo que eu entendi na entrevista, pelo que me falaram, e até os meus pais e meus avós falam, a Band era um grande canal, assim, conhecido por esporte. Eu acho que, além da TV paga contribuir para a queda de transmissão esportiva da Band, o que contribuiu bastante também, acho que foi a internet. Porque hoje na internet você consegue achar stream de jogo para você assistir ao vivo, assistir... até mesmo transmissão lendo, né, o lance a lance, o famoso lance a lance. Então acho que as pessoas, elas procuram outros meios, assim, também. Não só a TV aberta, a internet também contribuiu, assim como a TV paga. A Band, ela parou com a TV aberta de transmissão, perdeu agora os direitos do Campeonato Brasileiro também.
Mas ela tem o Band Esportes, que, por outro lado, transmite campeonatos que não são comuns, assim, na ESPN, Esporte Interativo, que é o campeonato colombiano, campeonato chinês, campeonato, a Série B italiana. Então, por um lado, perdeu, mas também transmite. Outra coisa que eu também acho que ajudou na queda de transmissão é, por exemplo, a falta de interesse. Antes, transmitiam bastante Fórmula 1. E hoje em dia, eles estão cortando. O público não procura mais assistir porque os dois que correm pelo Brasil, que é o Massa e o Nasri, eles não estão lutando mais por pódio. Então o pessoal não está mais querendo assistir. Não é mais aquela coisa igual de Ayrton Senna, que todo mundo assistia porque queria ver campeão, queria ver ganhar. Então as pessoas estão meio que perdendo interesse. Então eles cortam porque não tem mais público, não tem mais audiência. Mas aí é a questão da TV Globo, não é mais a Bandeirante. Sim, a TV Globo, que não... Isso é TV Globo, mas também tá caindo, assim. A Globo ainda transmite futebol, transmite porque vôlei. No auge do automobilismo, a Bandeirantes começou a transmitir a Fórmula Indy como forma de concorrer com a Globo. Que foi uma outra aposta do Luciano do Vale também. Sim, claro. Mas eu falo Gabriel, todo hoje. Mas eu acompanhei muito, acho que Carlos Napolitano do Camérico também, né? Somos contemporâneos. Somos contemporâneos ao auge da TV Bandeirantes. Sim. Mas a TV Bandeirantes era conhecido o canal de esporte muito, como já foi dito, pelo papel pessoal, empenho pessoal do Luciano do Vale. Ele era funcionário da TV Globo, ele sai da Globo e vai para um outro canal com superpoderes e para fazer aquilo que os outros canais não faziam até então. Ele praticamente comprou o domingo da Bandeirantes. Ele, na verdade, é aquilo que a gente pode até criticar em certa medida, mas que era muito comum até os anos 60 e 70, era um homem da imprensa que entrou na área do esporte para ser um empresário. Sim. Então o Luciano do Vale era um empresário do esporte, na verdade. Sem dúvida. E aí o Carlão já citou, a Fórmula Indy era a maneira que ele encontrou de poder combater a Fórmula 1 que estava com a Globo. Ele teve muita sorte porque ele acompanhou o auge dos brasileiros na Fórmula Indy. Na verdade, que começa com o Emerson Fittipaldi. E ele, na verdade, ele é o primeiro grande nome do marketing esportivo no Brasil, porque ele passou a criar os eventos como marketing para ganhar dinheiro em cima dos eventos que ele usava a TV para conseguir anunciantes e público, né? Então ele é um visionário. Além da Fórmula Indy, mais recentemente a Fórmula Truck, que a Bandeirantes transmitia, Stock Car, vez ou outra, mas ele inventou um pugilista com o Maguila e transmitia as lutas de boxe nos domingos à tarde. O Maguila, que era um pugilista mediano. Sim. O já comentado Rui Chapéu com bilhar e sinuca. O Maguila chegou a disputar título mundial, né? Com o Evander Holyfield. E era quase que o trabalho do Luciano do Vale era quase uma relações públicas, né? Dessas modalidades desses competidores. O próprio voleibol. O próprio voleibol. Deve muito ao Luciano do Vale. O famoso jogo lá, Brasil, União Soviética no Maracanã. Maracanã, exatamente. Foi um empenho pessoal e a mão de empresário do Luciano do Vale. Mas eu queria destacar aquilo que marcou muito a minha época de faculdade, em que começou esse projeto na Bandeirantes, que era o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano, em 89, eu acompanhei bastante, porque a Itália seria a sede da Copa de 90. Sim. E aí tínhamos o Silvio Luiz, que fazia as transmissões, quase todos os jogos, com os bordões que ele já tinha eternizado na Record antes. Sim. Mas aí faziam parte do grupo de comentaristas o Flávio Prado, que hoje trabalha na TV Gazeta, na televisão. O Silvio Lancelotti, que era um chefe de cozinha, mas com uma experiência de jornalismo, porque ele escrevia na Folha. E o Giovanni Bruno, que era um dono de um restaurante em São Paulo, que aliás gostava e gosto muito da cantina do Giovanni Bruno, ele faleceu ano passado. E era interessante porque dois italianos, o Lancelotti e o Giovanni Bruno, comentando o campeonato italiano, no auge do campeonato italiano, quando jogavam lá as grandes estrelas mundiais. Né? E também tinha o Juarez Soares, né? O Juarez Soares. Ele teve uma grande equipe, ele formou uma grande equipe de repórteres, então, né? Que são referência na história do jornalismo esportivo. Só para vocês terem em conta que foi durante esse período que o Napoli foi campeão italiano pela primeira vez, com o Maradona na equipe. Então, para a gente ter a dimensão do que era o campeonato italiano. Sim. O campeonato italiano era o que seria hoje o campeonato inglês, ou espanhol, com o número de estrelas e de clubes intergalácticos. Talvez ele tenha, não sei, posso estar equivocado, mas talvez a Liz Marina tenha sido o primeiro nome feminino no jornalismo esportivo com grande destaque. Com grande destaque, né? E Álvaro José, que era enciclopédia de esporte. E o âncora do programa, que era o Elia Júnior. Elia Júnior. Que muitos sempre achavam que era muito chato. Era muito chato, é um pré-Ivan Moré, né? E o Juarez Soares, que sempre foi muito peculiar, né? O Juarez Soares também era da TV Globo. O China migrou para Bandeirantes. Que na verdade o Juarez Soares ainda é equipe, agora a arqueologia esportiva, que era do Balancê,
Sim. Programa radiofônico da extinta Rádio Excelsior, né? Ao meio-dia, que tem Fausto Silva, Juarez Soares e a dupla de comediantes Tatá Escova. O Flávio Fiorito está lembrando aqui que além desses que nós falamos, também está na reportagem, os esportes americanos, né? Ele foi também responsável por introduzir por esporte de praia, né? Esporte de areia, que hoje acho que a Rede Globo faz isso aos domingos, né? Então, na verdade, o grande herdeiro desse marketing esportivo, né? Dessas atividades esportivas que são ações de marketing, na verdade, hoje é a Globo, que ela promove várias competições no Esporte Espetacular domingo de manhã, que na verdade não são competições regulares, são eventos de marketing esportivo. Ô, Gabriela, mas diferente de você, eu me lembro muito bem dessa época. Eu não era tão velho quanto o Zeca, eu não estava na faculdade ainda, né, Zeca? Mas é o Carlão que conta isso para os netinhos. Né? E acho que é bem nessa época mesmo, assim, que para mim marcou, porque foi após derrota da seleção de 82, daí começa... Foi a época de seca do Palmeiras. Opa! E eu me lembro muito bem desse período, até era uma intenção minha, acho que eu já até comentei aqui no programa, de ser jornalista esportivo, né? Muito pelo... Isso eu tô sabendo pela primeira vez. Não, já falei aqui. Você tá realizando um sonho. Eu realizo um sonho, né? O Observatório do Esporte, ele faz um sonho de Carnapolitano de ser um comentarista esportivo, pelo menos. E o Luciano do Vale era esse exemplo, tal, para mim. Eu era garoto, tinha 12, 13 anos, eu gostava disso. E queria, tal, mas fui desincentivado por algumas questões familiares a seguir esse caminho. Mas estou aqui me realizando, né? Mas eu lembro muito desse período aí. Maguila, a sinuca do Rui Chapéu. Eu assistia, talvez ficasse o domingo inteiro assistindo a programação. Era muito legal. E aí eu lembro de uma época anterior, onde não havia transmissão esportiva, né? Eu lembro de campeonatos paulistas, né, que era o mais importante. O Brasileirão, eu acho que eu nem dava bola. Mas eu pegava o radinho, né, que tinha na minha casa e eu ia escutar nas quartas-feiras à noite os jogos pela rádio, né? Porque não transmitia. Sim. Era muito raro transmitir. E também para mim era uma tragédia. Quando transmitia, o Palmeiras perdia campeonato. Então não dava. E havia muitas ações de merchandising no programa da Bandeirantes dos domingos. Né? Alguns que a gente pode até citar aqui que eram clássicos. De Pascoal, que era uma loja de serviços automotivos, né? Pilha Energizer. Havia um concurso, isso acho que foi na Copa em 94, qual o telespectador que ia ao palco e gritava Energizer por mais tempo. Então eles cronometravam o grito de Energizer e aí ele ganhava uma... Hoje é perder para Duracell. Mas aí que tá, vejam, esse é o modelo que não tem o menor espaço possível numa emissora como a TV Globo. Ela jamais permitiria num programa esportivo esse tipo de ação de merchandising. O Faustão faz, a gente sabe que o Fausto Silva faz no seu programa. Mas no esporte acho que é impossível a gente imaginar um outro canal que não fosse a Bandeirantes. Sim, eu queria adiantar um pouco a história, né, e falar um pouco também dessa questão... Você quer prever o futuro? Não, falar do presente mesmo, né, porque na verdade o que a gente vê hoje é um esvaziamento do esporte na TV aberta, né, por conta também dos canais a cabo. A ideia é que você pague uma mensalidade, já falei várias vezes aqui, uma mensalidade, acho que a gente que começou assinando Sport TV para poder ver os jogos e hoje tem que assinar os canais Premium, Premier para poder ver todos os jogos. Então, quer dizer, tem que pagar 2 vezes para ter acesso a alguns eventos esportivos, né? Mas por outro lado também, a gente tem uma oferta exagerada também de eventos esportivos, né? Tanto que tem canais que só passam reprises de jogos, uma abundância de mesas redondas que não leva a lugar nenhum, né? Então acho que, eu não sei mais contar quantos canais esportivos a gente tem na TV a cabo, né? Pouco tempo atrás era 1 Sport TV, depois 2 Sport TV, agora 3 Sport TV. 3 canais Sport TV, 3 ESPN. 3 ESPN, 2 Fox. Band Sports. Esportes interativos. 2 esportes interativos. E Max 1 e 2, né? Já são 13 canais. Né? Então, quer dizer, depende do pacote você tem 13 canais. E a questão da diversidade não é equivalente ao número de canais, porque, por exemplo, na última quarta-feira à noite, rodada de jogos da Copa do Brasil, os jogos que eram exibidos na Sport TV eram exibidos os mesmos jogos na Fox, os mesmos jogos na SPM. Sim. Então não havia nenhum tipo de diversidade. Ponte Preta e Atlético Mineiro? Nas 3 emissoras, então, né? Sport TV, ESPN. E aí você vê que algo que a gente já comentou no início do programa sobre os Jogos Olímpicos, nenhum deles transmitiu os Jogos Olímpicos a não ser o Sport TV. Então eu não consigo, aliás, os Paralímpicos, não consigo imaginar por que Fox e ESPN, que tinham os direitos dos Jogos Olímpicos, não quiseram transmitir e adquirir os Paralímpicos. A cobertura ficou minguada entre a TV Brasil e a Sport TV.
Até pegando o gancho do debate inicial, que era justamente a respeito da Bandeirantes e do espaço esportivo que foi perdido ao longo do tempo, o que preocupa também, além do esvaziamento na grade, a gente passava o domingo praticamente assistindo eventos esportivos, programas, debates na Bandeirantes, mas a qualidade também do que ficou, né? A gente tem um programa na Bandeirantes na hora do almoço, diariamente, aquilo lá é um stand-up, é uma palhaçada. Quem gosta de esporte não assiste aquilo para se informar. Sim. Evidentemente, né? Aquilo lá é para pessoas que querem se distrair, ver uma brincadeira, uma coisa diferente, uma palhaçada. Aquilo não dá para ser chamado de programa esportivo. É um entretenimento de baixa qualidade. E não parece nem ser espontâneo, né? Isso que é a verdade. Parece que eles combinam. Não que o Globo Esporte atualmente seja lá grande coisa. Também, para mim, a qualidade é escassa, né? Mas o da Bandeirantes, me permita a palavra, é uma porcaria. E fruto desse esvaziamento, eu tinha até uma notícia que eu trouxe para falar no começo do programa e acabei deixando aqui para matéria, né? Uma matéria que foi publicada no UOL TV na última quinta-feira, intitulada Record demite narrador e acaba com seu departamento de esportes, né? Então, com a demissão do Eduardo Vaz, né, locutor da Record, ela praticamente deixa de ter um departamento de esportes, assim como o SBT também, né, deixou. E o que acontece? Essas emissoras também acabam em tempos de eventos esportivos, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, você não tem o direito de transmissão, ela acaba também sendo opção para quem não quer ver esportes. Tem esse outro lado também, né? A Rede Globo vai fortalecer o monopólio dela. Sim. Né? Pelo menos em termos de televisão, de campeonatos estaduais e do Brasileirão. Sim, que é o que o Ari apontou na fala dele. Nessa história da Bandeirantes, eu também fiquei assustado assistindo o jogo no meio de semana, Zé, que eu liguei na Fox para ver o único canal que passou Palmeiras e o glorioso Botafogo da Paraíba e escuto lá comentando o jogo o Edmundo. Sim. Pô, eu me senti desavisado, né? Eu não sabia que ele tinha saído da Bandeirantes. Você só a internet nas últimas 2 semanas. E não sabia que ele tinha saído e tava lá comentando o jogo e fiquei surpreso. Daí a matéria da semana foi essa, acho que pelo menos para mim calhou. Né? E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Adriele Silva, Gabriela Brizotti e Isaac Toledo. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.